trabalho. Iniciaremos agora o segundo bloco, que é perguntas que serão realizadas em cima, inicialmente, dos 7 temas pré-definidos. Pode ser, pode continuar com eles. São 7 temas. Primeiro, a perguntar à professora Cláudia. Pegar um tempo para formar depois de 1 minuto. Né? O tema é assistência estudantil, política assistencialista ou educadora. Nós temos ouvido aí ao longo dos outros debates uma série de propostas, inclusive no que diz respeito à questão das políticas de bolsas e assistência estudantil. Eu gostaria de saber, professor Marcelo, se o senhor considera essa nossa política de bolsas adequada, não adequada, enfim, quais são as suas propostas para a área da assistência estudantil dentro do Instituto Federal? 2 minutos para a resposta. Muito bem. As propostas, elas são claras. Na verdade, política de assistência estudantil não é assistencialismo. É uma política nacional de permanência do aluno na escola. Nós precisamos fazer com que o aluno possa permanecer na escola a despeito das suas dificuldades. Acredito que temos vários problemas hoje na implementação dessa política. Por exemplo, a gente tem a questão das bolsas permanência. O edital de bolsa permanência do Instituto, ele tem que ser publicado já lá em fevereiro. Os alunos têm que sobreviver desde logo no ano. Então, bolsas permanências são fundamentais para os alunos se sustentarem. A questão de restaurantes. Nós sabemos muito bem que os alunos, existe uma categoria de aluno que tem direito à merenda escolar. Nós temos que implementar essa merenda escolar em todos os campos. Mas também os outros alunos que não têm direito a essa merenda escolar devem ter acesso a um restaurante subsidiado. A alimentação diária faz com que o aluno permaneça na instituição. Então temos de implementar esses restaurantes na maior parte dos nossos campi. Temos a questão do transporte. Em alguns campi, nós precisamos de casa de estudante para os alunos morarem, porque eles vêm de regiões muito distantes. Em outros campi, nós precisamos ajudar os alunos no transporte. Então uma política estudantil, ela tem que contemplar a alimentação, tem que contemplar a bolsa permanência, tem que contemplar a questão do transporte, em conexão com a moradia. É isso que nós precisamos no nosso instituto. Para isso nós precisamos de uma equipe capacitada para coordenar essas ações. Uma equipe formada por assistentes sociais, por psicólogos. Precisamos ter quadros para isso. A questão dos quadros é muito importante para a gente poder criar a política correta em conjunto com os campi. Obrigado, professor Marcelo. 1 minuto para a réplica. É muito importante que todo mundo saiba que a comunidade, o campus da Restinga, tem dado uma resposta exemplar à questão da assistência estudantil. Nós temos hoje em torno de R$100 mil colocados só em assistência estudantil. 51 alunos com auxílio permanência, 17 alunos através de bolsa de extensão, 10 alunos serão privilegiados pelas bolsas de pesquisa. Enfim, nós temos organizado aqui toda uma política de assistência estudantil que é absolutamente primordial para os nossos alunos dessa comunidade. E as pessoas sabem disso. Por quê? Porque dependem exclusivamente, muitas vezes, dessa assistência que tem sido fomentada pelo campus da Restinga. É importante colocar também que o orçamento desse ano, ele foi descentralizado só a partir de abril. Portanto, é impossível a gente fazer o pagamento a partir de fevereiro, uma vez que o orçamento só veio a partir de abril. Mas as bolsas de assistência estudantil, tanto na área de transporte quanto na área... Tá bom. 1 minuto para a tréplica, professor Marcelo. A política tem que ser fomentada também pela reitoria. A reitoria deve dar o suporte para o campus executá-lo. Essa é uma questão importante. Tivemos um problema crasso, foi a questão das bolsas de pesquisa. Ah, mas bolsa de pesquisa não é política de assistência estudantil? Bolsa é política de assistência estudantil sempre, mesmo quando inserido na pesquisa. Nossas bolsas de pesquisa só tiveram o edital guarda-chuva que permite aos campi executarem seus editais agora em junho. Essa é uma questão de eficiência da reitoria. Então, há que ter um cuidado maior com essas questões que afetam diretamente ao aluno.
Assim como tinha que se ter um cuidado maior com a questão da merenda que houve em outro campus. Esse cuidado, esse pensamento de que o aluno é a prioridade, ele deve permear todas as ações da reitoria. Então, agora passaremos para a pergunta, o sorteio do professor Marcelo de um tema que servirá de base para a pergunta da professora Cláudia. Que é ação integrada entre as pró-reitorias, mais especificamente ensino, pesquisa e extensão. Então, se quiser formular a pergunta, depois em 1 minuto. Né? Sim, 10 segundos. A pergunta então é a seguinte: qual é o valor que a candidata dá para as ações de ensino, pesquisa e extensão? Qual é a mais importante? Como ela se articula? Só um momento. Pode só repetir qual foi a tua pergunta? Qual é o valor que a senhora dá para as ações de ensino, pesquisa e extensão? Como ela se articula? Bom, o valor que a gente tem para cada uma dessas ações é exatamente o valor que está previsto pela lei. O ensino é a nossa prioridade, número 1 dentro do Instituto. É claro que articulado com essas ações nós temos a pesquisa e a extensão. E para isso nós temos diversas propostas que vieram justamente da nossa comunidade. Como, por exemplo, consolidar os núcleos de inovação tecnológica. Como, por exemplo, articular ensino, pesquisa e extensão não apenas através da própria flexibilização da carga horária docente, mas também envolvendo aí a inovação, envolvendo o empreendedorismo. Essa é a proposta que veio de muitas das nossas comunidades. Expandir, por exemplo, o ensino à distância. Criar uma assessoria dentro da reitoria para cuidar exclusivamente da questão da educação à distância. Flexibilizar a carga horária docente está sendo discutido pelos nossos professores. Criar projetos de desenvolvimento para parques tecnológicos. Tudo isso são ações de extensão, pesquisa, que envolvem e dão a dimensão real daquilo que nós entendemos que seja relevante para não só a comunidade da Restinga, mas também para a comunidade do Instituto como um todo. E a comunidade da Restinga, o campus da Restinga, sabe disso. Nós temos tido aí, ao longo desse ano, várias ações relevantes, como por exemplo, nós teremos agora inclusive uma amostra técnica científica da comunidade da Restinga. Nós tivemos também a questão da participação de alunos em fóruns internacionais, levando os trabalhos realizados pelo campus da Restinga para fora do Brasil. Nós temos também, esses dias eu estive passando na sala de aula, recebendo as pessoas da comunidade que vieram aqui para dentro da escola trabalhar núcleos de empreendedorismo, como foi o caso do grupo da fuxicoterapia, que eu tive o privilégio de conhecer aqui no campus da Restinga. Essas são ações e dão a dimensão exata. Mas 10 segundos. Foram 10 segundos que foram na segunda pergunta de novo. Né? Não. Bom, pessoal, só para lembrar, quem quiser formular perguntas, levante o braço para já serem anotadas as perguntas por escrito. Bom, a primeira parte, então, do segundo bloco foi concluída com as perguntas sobre os temas. Não, desculpa. A réplica agora do professor Marcelo. Um minuto. É importante que a gente perceba que ensino, pesquisa e extensão são tarefas nossas. E para termos isso, temos que admitir que são tarefas nossas. Para termos isso, é necessário que tanto docentes como técnico-administrativos tenham carga horária para realizar a pesquisa e a extensão. A pesquisa é fundamental na medida em que faz com que o docente ministre o estado da arte na sua sala de aula. É fundamental na medida em que faz com que nós tenhamos uma relevância na produção de conhecimento. A extensão é fundamental na medida em que é a nossa saída para fora dos muros. Mas a única forma de a gente ter isso, a primeira necessidade para a gente ter isso, é admitir que nós, servidores, precisamos ter tempo. Não há como fazer pesquisa, por exemplo, com encargos didáticos de 24 horas aula, 20 horas aula. Então, temos de ter uma gestão que conduza um planejamento para que a gente tenha encargos didáticos corretos. Obrigado, Marcelo. 1 minuto para a réplica. Isso
já está em andamento, se eu não estou equivocada. O campus da Restinga tem discutido, já discutiu, está apresentando inclusive propostas que serão levadas para o nosso Conselho Superior para serem aprovadas, discutidas e aprovadas lá. Mas eu gostaria de colocar que as nossas propostas, elas passam para além da questão da flexibilização da carga horária docente. Elas vão também pela necessidade de inserção do campus na sua própria comunidade. Nós precisamos desenvolver no campus, na comunidade da Restinga, ações importantes e relevantes para essa comunidade. Não adianta nós pensarmos na pesquisa como uma simples produção teórica. Nós precisamos pensar a pesquisa a partir do campus da Restinga, por exemplo, como desenvolvimento de soluções tecnológicas para essa comunidade. Essa é a dimensão exata que o Instituto Federal dá para a área de pesquisa, ensino e extensão. Obrigado, professora Cláudia. Agora sim, terminadas as perguntas em cima dos temas pré-estabelecidos, temos perguntas livres agora de um candidato ao outro. Será uma pergunta de cada candidato. Podemos seguir a ordem, né? Inicialmente, então. A professora Cláudia pergunta ao professor Marcelo. Como eu acabei de falar, nós temos tido aí um momento democrático, estamos vivendo um momento democrático muito importante no Instituto Federal. Estabelecemos várias comissões, os alunos têm participado, os servidores têm participado, regimento, PPI, eleições, assistência estudantil, enfim, todas elas. Eu gostaria de perguntar para o professor Marcelo qual é o papel que ele considera que seja relevante da comunidade da Restinga dentro do campus da Restinga. Não é apenas um campus da Restinga. Em todos os campi, a comunidade tem um papel importante. Por quê? Porque nós somos servidores públicos. Nós temos de ouvir a comunidade. A comunidade nos solicita cursos, por exemplo. Nós temos de estar abertos a essas solicitações. A comunidade nos solicita, o que foi dito pela professora Cláudia antes, a pesquisa apropriada, a tecnologia apropriada a ser gerada pela nossa pesquisa. Temos de estar abertos a isso. Então não é uma especificidade da Restinga, é algo natural a todas as comunidades. Por outro lado, nós como servidores públicos, temos de saber fazer a leitura dessas demandas. As demandas, elas são corretas, mas a leitura tem que levar em consideração as condições que nós temos para executar o que nos é pedido. Então temos que ser competentes para fazermos um planejamento estratégico de nossas ações que permitam a execução correta. Precisamos, por exemplo, de uma infraestrutura de prédio para atender as demandas da Restinga. Quando ouvimos as demandas, temos que levar em consideração isso. Precisamos de uma estrutura de docentes e TAs. Quando ouvimos a demanda, temos que prestar atenção nisso. Temos de fazer a leitura de quando essas demandas levam para um curso superior, quando levam para um curso técnico, quando levam para a formação inicial e continuada. É para isso que nós estamos aqui, para justamente fazer a leitura correta do que nos é pedido e de como nós podemos devolver aquilo que nos é pedido. Mas isso não se restringe à Restinga. Isso é verdade também no centro, isso é verdade em Iberubá, é verdade em todos os campos. Obrigado, professor Marcelo. Réplica de um... Eu quero dizer que a comunidade da Restinga sempre esteve presente ao longo dessa batalha, né, digamos assim, pela construção do campus aqui. E nós entendemos que é fundamental que a comunidade continue enraizada dentro da escola, participando do seu conselho de campus, participando das atividades da escola, participando da discussão da reestruturação dos cursos, que já está, inclusive, acontecendo com a própria comunidade interna, os servidores novos que estão chegando. Nós entendemos que é muito importante que essa experiência que está aqui seja levada para outros campos, para que a comunidade da Restinga, para que o campus da Restinga não seja visto como um campus do interior, mas seja visto sim como um campus que tenha uma experiência inovadora na área de inclusão social. E efetivamente o campus da Restinga não é um campus do interior. O campus da Restinga está na mesma cidade que o meu campus. Na verdade, nós temos um problema de taxonomia no Instituto. Temos um campus chamado Campus Porto Alegre e outro campus chamado Campus Restinga. Na verdade, os dois campos são de Porto Alegre.
Um é Campus Porto Alegre, na região central, e outro é Campus Porto Alegre, na região da Restinga. Todos nós temos a aprender com os outros. Cada um dos campos tem a aprender com o outro campus. Porque as experiências que os outros fazem nos permite não errar, então a gente vai tentar repeti-las. A experiência de erro do outro faz com que a gente não repita o erro. Então essa transposição da cultura de um campus para outro vai ter que ser criada por nós também. É fundamental que aconteça dentro do Instituto. O Campus Restinga, sem dúvida nenhuma, é um exemplo de um bonito campus, que infelizmente está nessas condições. Obrigado, professor Marcelo. Agora 1 minuto para a formulação de pergunta livre da professora Cláudia. 1 minuto. Então tá. No debate em Osório, ouvimos que as obras do prédio novo não ficaram prontas por problemas de licitação. Licitações sob responsabilidade da reitoria. No debate em Caxias, ouvimos que houve atrasos por parte da prefeitura, embora se afirme que a articulação política é ótima. Ficamos esperando 7 meses por algum documento. Eis que a Restinga também está instalada precariamente. Pergunto por quê. Se o senhor conhecesse o edital número 1, se o senhor conhecesse o edital número 1 de 2007, o senhor saberia por quê. Nós estamos atrelados, obviamente, à contrapartida da prefeitura. Aliás, seria importante conhecer o terreno da prefeitura, que a prefeitura nos doou para colocar o campus da Restinga, para saber o que a gente teve que fazer lá. Para saber que nós tivemos que fazer mobilização, que nós estivemos junto, lá com a comunidade, na frente, brigando junto à reitoria, para saber que o diretor do campus da Restinga teve que esperar 6 horas na frente do gabinete do secretário para conseguir a licença ambiental para colocar o campus da Restinga lá. Todas as audiências públicas que nós tivemos que fazer junto à prefeitura e à Câmara de Vereadores para que esse campus começasse as suas atividades lá. É isso. É isso. Essa é exatamente a resposta que o senhor precisa. Nós somos transparentes com a comunidade. Em todos os momentos, a comunidade esteja conosco, fazendo a pressão necessária para que o campus fosse construído. E é o que está acontecendo hoje lá. Se o campus estivesse pronto, nós estaríamos hoje sem acesso ao campus. Porque nem as ruas, nem as vias de acesso foram colocadas lá, que é contrapartida da prefeitura. Também tínhamos dificuldade com relação à eletricidade. Projeto para eletricidade, contrapartida que a prefeitura ficou de encaminhar o projeto, também não ficou pronto. Ou seja, nós estaríamos com o prédio pronto, mas não teríamos luz, não teríamos acesso, não teríamos transporte, porque a contrapartida da prefeitura não foi adequada, não foi no tempo que nós precisávamos para que a escola estivesse pronta. Era muito importante que o senhor conhecesse o edital número 1 de 2007. Professora Cláudia, 1 minuto para a réplica. O mais importante de conhecer o edital é percebermos que no terceiro campus em que a gente passa, tem uma nova desculpa para um prédio não estar pronto, para estarmos atrasados nas nossas obras. Esse é o fato. O fato é que os nossos alunos não estão em condições próprias. Deu para ver agora no intervalo. É nossa função como gestor fazer a articulação política para que a prefeitura cumpra com a sua contrapartida. É uma característica da reitoria conseguir fazer essa articulação. É necessário. Na verdade, a gestão atual não conseguiu fazer isso. E temos 3 comunidades, pelo menos, prejudicadas. Cada uma dessas comunidades recebe uma resposta um pouco diferente. Mas, no fundo, a gente tem a impressão que todas as obras têm questões atípicas que impedem que a gente realize. É muita coincidência. Professor Marcelo, 1 minuto para a réplica. Professor Marcelo, eu não gostaria de entrar aqui na questão da polêmica que o senhor está levantando, dizendo que a responsabilidade é A, B, C ou D. Nós temos a nossa consciência absolutamente tranquila. Nós estivemos em todos os momentos presentes aqui. E eu posso enxergar aqui várias pessoas da comunidade que estiveram conosco lá, fazendo toda a mobilização que era necessária para que nós estivéssemos com o nosso campus pronto. E não foi uma. A comunidade da Restinga esteve em Brasília, a comunidade da Restinga esteve no gabinete do prefeito, a comunidade da Restinga esteve em todos os lugares acompanhado da reitoria, desde a primeira reunião que nós fizemos aqui, enquanto Cefet Campo. Fizemos várias audiências públicas, fizemos várias reuniões. Então, a reitoria tem a sua consciência absolutamente tranquila de que está cumprindo a sua parte na
conclusão da obra do Campus da Restinga. Obrigado, professora Cláudia. Bom, com isso nós encerramos então o segundo bloco do debate. Agora teremos um breve intervalo de 3 minutos para em seguida o terceiro bloco, as perguntas da plateia para os convidados.